Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa. Um podcast criado pela Ilha Educação, em que conversamos sobre os desafios e os dilemas da educação parental nos dias de hoje. Eu sou a Maria Luísa Silva e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante e atual, que são as redes sociais e esse uso do adolescente. E vamos explicar um pouquinho as ferramentas, como no Instagram, em relação ao controle parental, à supervisão dos responsáveis. E para ajudar mais ainda a gente nisso, convido aqui o Fábio, que é um educador e pai, então também participa, né, dessas redes sociais, para conversar e explicar um pouquinho. Tudo bem, Fábio? Oi, Mali. Oi, Malu, tudo bem? Bem, gente, hoje a gente vai falar sobre, principalmente Instagram, né, que hoje é a principal rede social aí, né, dos jovens, né, junto com o TikTok, e a gente vai falar sobre controle parental, né. Até algum tempo atrás, né, os pais sofriam muito com a questão do acesso dos adolescentes às redes sociais, né. Hoje em dia a gente está falando bastante sobre isso, já tem literatura tratando isso, né, e a Meta, né, lançou controles parentais que não resolvem um problema, não é uma bala de prata, não resolve todos os problemas, como a gente sempre fala aqui. Em educação não tem milagre, só tem trabalho, né? Mas são ferramentas importantes e é legal os pais saberem usar, principalmente aqueles filhos que são muito sensíveis aos conteúdos das redes sociais. Sim, e é muito importante contextualizar que as redes sociais, na grande maioria, começam ali a partir dos 13 anos, né? Para disponibilizar contas, para que o adolescente faça. Começa a partir dos 13 até 16, precisa ter a intervenção dos pais, então precisa ter a supervisão, conta vinculada, mas a partir dos 13 eles já podem se expor, né, nesse mundo que acaba sendo perigoso muitas das vezes, né? E pensando nesse sentido, Fábio, por que esses controles parentais eles são tão importantes nos dias atuais? Então, o que você falou é muito importante todos os pais entenderem também, né, de que é indicado, né, obviamente, como a gente fala de um mundo virtual, né, então as redes sociais, né, ainda que tenham a intenção, você pode até questionar se a intenção é verdadeira ou não, mas enfim, isso acaba sendo irrelevante no nosso papo hoje aqui, mas tem, né, as indicações e já, né, tem ferramentas para controle, né. Então, como a gente tem que estabelecer por filtros sociais, né, vamos dizer assim, né, então hoje, né, a idade que é permitido ter uma conta vinculada, como você falou, é 13 anos. Né? Mas aqui já vai a primeira dica para os pais, que você deve conhecer o seu filho, sua filha, né? E você também tem, né, os seus valores pessoais, familiares. Né? Se você acha que com 13 anos sua filha não está apto, né, mentalmente, né, emocionalmente, para entrar nesse mundo, principalmente de como ela vai ser desafiada, né? Ou seja, qual é o contexto offline dela ali, ou seja, como é que são as amiguinhas, o que elas acessam e tal. Então você deve, como pai e mãe, né, exercer a sua liderança, a sua autoridade e não permitir. Tá? Sim. Acho que esses 13 anos realmente é bem questionável. E a gente está falando aqui hoje muito do Instagram aqui, né? Então a gente está falando de rede social, que é muito diferente de acessar desenhos no YouTube. Né? Então hoje a gente vê, às vezes, o que eu acho que é um exagero, né? Assim, de demonizar a tela pela tela. Né? Então a minha filha menor agora, acabei de sair de casa, né? Para vir para cá, a gente está gravando de manhã, e a minha filha de quase 4 anos, 3 anos e meio, estava assistindo Turma da Mônica no YouTube. Né? E ela vê muita televisão, né? Vê muita televisão e ela vê muito YouTube, vê uns programas de YouTube. Então a gente está vendo o que ela está acessando, a gente observa isso, e observa as respostas dela também mediante isso. Né? Então ela fica, obviamente, refém não é a palavra, mas ela fica à mercê, né, de vídeos, às vezes, comerciais, e o quanto ela fala, eu quero. Né? O quanto aquilo tem impacto, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá? Então, hoje, né, a minha análise é de que, assim, ela de vez em quando fala, eu quero ir ali, eu quero isso, mas não é aquela coisa que fica recorrente. Quando desliga o vídeo, vai fazer outra coisa, ela fica com aquela coisa na cabeça e tal. Vai no shopping, fala, quero. Então, assim, o que a gente vê muito ali, né, que é o incentivo ao consumo, né, isso ainda não impactou nela. Quando impactar, em algum momento vai impactar, porque o mundo do consumo vai chegar nela, como chega a todos nós, né?
A gente vai tratar isso, né, com equilíbrio, enfim, né, com limite e tal. Então, é importante você conhecer sua filha e seu filho e verificar se está disponível. Como eu falei, uma coisa é YouTube, que eu acho que às vezes é um exagero, demonizar desenhos e, enfim, lógico, todo excesso é ruim, né? Mas as redes sociais, não. As redes sociais, elas são muito perigosas. Por quê? Porque elas orientam para comportamento, né? Elas vendem uma falsa felicidade. Então, uma série de situações ali comportamentais que impactam muito a vida do adolescente. Então, acho que 13 anos, que é né, a idade hoje padrão de acesso, eu acho que é questionável, tá? Por exemplo, a minha filha de 13 anos, eu vejo ela com maturidade para acessar. Mas se ela não tivesse, eu ia proibir, né? Eu acho que tem que acompanhar isso e, de repente, com 15 anos, talvez esteja mais maduro para acessar. Então, acho que 15, 16 anos seria o ideal, né? Assim, não liberaria automaticamente com 13 anos. Pai e mãe tem que exercer essa autoridade, essa responsabilidade de também dizer não, né? Também dizer não. Mas, se acessar a partir dos 13 anos, tem uma série de ferramentas hoje, né, que facilitam esse controle, essa supervisão que deve acontecer. Sim. E essas plataformas, né, como o YouTube ou outros streams, eles permitem mais o consumo, mas a interação é menor do que nas redes, né? E eu acho que nas redes o que pesa é a interação e essa questão do desconhecido. Quem é que está conversando com você? Quem é que está acessando? E até para informar, né, os responsáveis, o próprio YouTube e outros streams têm áreas só para crianças e adolescentes, né? Tem o Family Link, que dá para os responsáveis acessarem, verem o que está sendo consumido. E no Instagram também tem essa central de supervisão, né? E aí, como os responsáveis eles podem supervisionar os adolescentes nessas redes? Principalmente no Instagram, que é mais comum hoje, né? Sim. Então, a primeira coisa é entender de que, assim, conversar com seu filho e sua filha de que você vai supervisionar, né? Então, assim, não existe a hipótese de um adolescente menor de idade acessar qualquer coisa a seu critério, tá? Sem conhecimento, sem uma supervisão parental. Tá? Isso é um erro, né? Então, a gente foi de uma educação que era muito doutrinadora, né? Muito fiscalizadora e proibia muitas coisas. Aí a gente objetivou, né, chegar numa relação mais horizontal, mais dialógica e perdeu o controle. Muitas vezes os pais hoje não têm controle. Estava conversando com outro educador ontem, ele falou assim, cara, a gente tem situação aqui de mãe, pai com dificuldade de tirar o celular de uma criança de 10 anos. Tipo, não chega de celular. Então a criança de 10 anos já é ditadora em casa, já decide se vai ficar com o celular quando vai ficar assim. Né? Então assim, cara, não é essa educação que a gente quer. Os pais que perdem esse tipo de controle vão ter muito mais dificuldade mais à frente e a criança vai se sentir muito mais onipotente em um ambiente que ela desconhece e com ferramentas pessoais que são incapazes, ainda não são maduras para gerenciar determinados desafios, conteúdos, relações e tal. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Né? O primeiro ponto é dialogar com seu filho com clareza, né? Que você é o pai, você é a mãe, então cabe você sim supervisionar o que ele faz. Autorizar, impedir, limitar, incentivar, isso tudo cabe a você. Você é a liderança, você é o responsável em todos os sentidos. Esse é um primeiro ponto. Né? A partir disso, né, os controles, e o Instagram já dá algumas ferramentas, né, umas melhores que outras e tal, né, eles devem ser feitos, né, de forma com clareza, né, com algum diálogo, né? Então, mas quando é que eu consigo acessar sem você supervisionar? Quando você alcançar esse nível de maturidade e conquistar meu nível de confiança nesse sentido. Tá? Aí você vai abrindo portas e dando liberdade para, né, para eles mexerem no que for. Até lá, né, tem um controle e tem uma validação, né? E como a gente fala aqui, né, assim, paternidade, maternidade não tem descanso. Né? Assim, é o tempo todo. É o tempo todo. Todos os dias você tem que estar preocupado, tem que estar olhando alguma coisa. Tem que olhar o Instagram todos os dias? Não, aí também é loucura, né? Então, assim, você tem processo de fazer isso, mas você tem que olhar o comportamento da sua filha e do seu filho todos os dias
né? E está sempre depositando, né, aparando a aresta, alguma coisa, dando uma orientação, né, dando um input ali para ir moldando, sim, a construção do pensamento dela. E a gente sempre vem falando no podcast, você mencionou aqui de novo, a questão do diálogo. E escutar e entender o adolescente, entender esse jovem, porque até na supervisão do Instagram, o pai não consegue fazer de maneira escondida, né? Para que tenha a supervisão, o adolescente também precisa aceitar o convite para essa supervisão. E aí, para ajudar também os responsáveis que estão assistindo, a gente preparou um tutorialzinho que vai estar disponível nas nossas plataformas, que aí você vai poder ver como faz, qual é o passo a passo, entra no perfil, entra em configuração, e aí você vai ver que precisa enviar um convite para o adolescente. Sim. Porque não fica essa questão escondida, né? Porque aí tanto o responsável sabe, quanto o adolescente também está ciente disso e tem uma troca bem legal. Exatamente. Né? Uma ou outra, o primeiro momento, né, de instalação do controle parental, né, central da família, é você envia o convite. Isso. Seu filho, sua filha tem que, de fato, aceitar, né? E lembrando que, assim, como você é digital, você consegue mentir, então uma criança de 10 anos vai lá, cara, criou uma conta, diz que tem 27, Sim. e o Instagram não tem como saber, então, assim, ele já pode estar acessando sem você saber, né? E isso, obviamente, não é o ideal, né? Então, por isso que sempre, né, dialogando, né, mostrando que você é responsável, você decide, mas você sempre vai estar ouvindo, porque você se preocupa. E você faz determinadas funções porque você se preocupa. E outro ponto que também a gente fala bastante aqui, né? O quanto você precisa ser exemplo, o quanto você precisa estudar para estar servindo de exemplo ali, para ter legitimidade, né? Então você nunca está preocupado, nunca pergunta sobre a vida do seu filho. Aí chega um dia, você quer ser um mega pai interessado, fala assim, não pode acessar o Instagram, cancela sua conta do Instagram. Cara, mas eu tô no Instagram há 6 meses, você nunca perguntou nada? E aí agora você quer também, de forma abrupta, né, crescer e mostrar que você é pai, que você é mãe, esse tipo de comportamento, né, e inconstante, irregular na relação, né, pai-filho é ruim. Isso não ajuda a construir confiança. E isso também está relacionado com o tempo de uso, né? Porque se o adolescente vê que o pai e a mãe estão usando as redes sociais direto, sem interrupção, e que aparentemente para o adolescente está tudo bem, esse controle de tempo de uso também fica um pouco mais limitado, né? E aí, pensando no tempo de acesso do Instagram, que é uma ferramenta que disponibiliza informações o tempo inteiro, interação o tempo inteiro. É realmente importante limitar esse tempo de uso? Sim. Então, a limitação do tempo de uso é um dos filtros que eu mais gosto, tá? É um dos que eu mais gosto. Por quê? Porque, de fato, assim, você não pode ficar, né? E às vezes nós, como pais e mães, eu mesmo, tá? Acho que às vezes fico tempo demais. Isso tira a sua atenção, tira a tua produtividade, tira foco, olhar para as suas relações presenciais, né? Então quando você coloca um filho, e assim, isso é surpreendente, né? Você se surpreende com o tempo que você fica. Se você pensar assim, poxa, o dia tem 24 horas, então eu vou limitar, cara, o máximo do máximo que eu vou usar aqui é 1 hora no dia. E se você se limitar, né, com 1 hora, talvez você se surpreenda. Poxa, só isso. Talvez você se surpreenda de você falar assim, caraca, deu 5 horas da tarde e acabou o tempo. O Instagram Às vezes na parte da manhã já acabou. O Instagram desligou. Mas eu fico tão pouquinho. Não, tudo bem, você fica 1 minuto, 2 minutos o tempo todo. Quando você somar isso, né, 30 momentinhos desses já vai, né? Então, acho que é importante você se limitar até para você criar esse autoconhecimento, né? E você poder gerenciar o seu filho. Falar assim, caramba, olha só quanto tempo eu fico, né? Quanto tempo, além do que é saudável, né, eu fico. Então, aprendi a lição, vou orientar meu filho e minha filha também. Então, o controle do tempo, ele é essencial e você deve pegar um feedback, né, que você limitou, então 1 hora o Instagram vai desligar, né, porque chegou no prazo. E aí, que horas o seu filho está reclamando que isso aconteceu, né? Meio-dia? Que horas ele está reclamando está reclamando de tinha que estar na aula, né? 5 horas da tarde, né? Então,
Isso acaba sendo um feedback importante. Esse é um dos filtros que eu mais gosto, né? Porque mais gera conhecimento para você tomar decisão adulta responsável em cima do dado. E dependendo do aparelho, também tem como controlar isso não só nas redes sociais, mas o tempo de uso no geral do telefone mesmo, né? E também é outro controle muito saudável, que é legal você colocar para também gerar esse autoconhecimento de quanto tempo você está se dedicando ali. E, que foi o que você falou, às vezes a gente está na rede social 5 minutinhos, a gente sai, entra numa outra rede social e isso vai somando um tempo de tela considerável. E também, Fábio, em relação aos conteúdos que essas crianças estão consumindo, principalmente no Instagram, que tem muita foto, tem muitos discursos de opinião, discursos de ódio, né? Também sendo compartilhado. Nesses filtros, né, que você que já usa, tem como o pai, ele controlar o que a criança assiste nesse sentido? Então, o Instagram, ele oferece alguns filtros em relação a conteúdos polêmicos, né? Conteúdo sexual, conteúdo ideológico, né? Então, assim, esse também, ele é um filtro essencial que os pais têm que acessar, tá? A questão ideológica, a questão das convicções, elas são muito, muito importantes na formação, né? Eu ouso dizer que assim, nada é mais importante na formação do seu filho e sua filha do que as convicções que ele vai criando ao longo da infância e da adolescência, né? E aí é todo tipo de convicção, né? Convicção em relação ao mundo e convicções pessoais. Então ele pode crescer pensando assim: poxa, o mundo é injusto e somente os espertos se dão bem, né? Assim, tipo, o Brasil nunca vai dar certo. E, poxa, eu vou precisar entrar nesse esquema de subterfúgios para vencer na vida, né? Se isso cristalizar na cabeça dele, é assim que ele vai agir. Depois, para você mudar aquilo ali, é muito difícil. São os paradigmas, né? Então, são as convicções. Então, é muito difícil. Ou ele pode crescer pensando assim: poxa, a vida é um desafio, a vida é sofrimento, é desafio o tempo todo, e eu preciso me esforçar para conseguir realizar os meus sonhos, para conseguir ser feliz, para conseguir ter um futuro tranquilo dentro do que eu quero, conquistar as posses que eu quero. A gente sempre tem que falar sobre isso também com as crianças e adolescentes e tal. E eu preciso me esforçar. Se ele entender isso, o que ele vai fazer? Ele quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz, né? Só que como você chega nisso? Isso você constrói. Então, as questões ideológicas de visão de vida são as mais importantes. As mais importantes. Assim, vai para a escola para aprender história. História é importantíssimo, né? Mas mais importante que história é a visão de mundo que está sendo construída por todo mundo que orbita aquela criança. Então, ela está observando e tá vendo: poxa, aquela pessoa ali, eu gosto do que ela faz, eu gosto como ela age, vou seguir aquele caminho, né? Então, Sim. São os exemplos e isso tudo vai gerando convicção. E aí quando você, né, tem um tempo limitado para conversar com o seu filho e sua filha, e a gente traz essa crítica aqui sempre, né, que de uma forma geral pais e mães conversam pouco com seus filhos, né? Tem que conversar sempre, né? Ter o autoconhecimento de que visão de mundo você quer passar para ele, né? E a partir disso, assim, tá o tempo todo alimentando e o tempo todo verificando, assim, tá construindo aquela visão de mundo, aquelas convicções, né? E aí você já conversa pouco. E aí você vai oferecer, né, um canhão, uma metralhadora de visões, né, de convicções, de pessoas que investem muito dinheiro para convencer o outro da sua visão, trazer o outro para aquele mundo dela, né? Aí você vai perder feio, você vai apanhar feio. E depois você quer contrariar determinado influencer, né? Como é que você vai conhecer? O cara investe, vive disso. Sim. A pessoa vive daquilo, investe uma grana para que aquele vídeo gere convencimento. E você deixou ele e seu filho, sua filha, assistir aquilo sem uma plataforma anterior, né? Sem uma base anterior criada por você. Então, assim, você vai perder feio. E aí depois vai ser muito mais difícil, né? Se ele criar as convicções erradas, né, em relação à vida. E aí a gente fala de tudo. Aí tem a ver com escola, tem a ver com estudo, tem a ver com profissão, tem a ver com relações pessoais, enfim. Então isso é muito, muito perigoso. E o Instagram oferece
filtros em relação a conteúdos, e isso é um botão que você tem que apertar. Existe um limite ali de conteúdos, né? Para que dê para filtrar o que está absorvendo. Até porque isso também influencia muito a questão da maturidade desses jovens. Sem dúvida. Porque você chegou até a mencionar que cada adolescente é um adolescente diferente. Então, por exemplo, a sua filha com 13 anos, talvez já tenha a maturidade de entrar nas redes e saber interpretar essas publicações. Porque muitos jovens não teriam no geral, assim, né? E aí, pensando nessa questão do amadurecimento, você acredita que conforme o jovem ele vai amadurecendo, vale uma supervisão menor? Ou é algo, como você já mencionou, que é constante, ele já está sempre supervisionando? Porque esse controle, a supervisão do Instagram, ela permite dos 13 aos 17 anos. Como é que você acha que esse filtro deve acontecer? Legal. Então, o objetivo é liberar, né? Então, assim, um dia ele vai sair da sua tutela, um dia ele vai sair da sua casa, e a gente, como pai e mãe, a gente fica tranquilo quando ele sai preparado para a vida, né? Então, isso acaba sendo um desafio para muitos pais e mães, né, que protegem muito os seus filhos menores, né? Acha que cuidar é impedir as dores, né? E não é, né? Cuidar é tratar as dores, então isso é muito diferente. Então, ele fez uma prova na escola, foi mal na escola, e aí como é que você resolve? Você vai e briga com a escola, eventualmente a escola vai fazer uma prova mais difícil, porque é feito por pessoas. Então você tem que ir lá e reclamar, sim, faz parte. Mas em casa você tem que o quê? Tratar aquela frustração e não dizer para ele, não, papai e mamãe vai lá e vai resolver a sua frustração, né? A escola já conversou bastante sobre essa A escola não pode fazer isso, né? Então a gente vai lá e brigar com o seu amiguinho de 10 anos também, que brigou com você no play, que te deu um soco, não, porque o papai vai lá e vai eliminar isso. E isso não é educativo, né? Ele tem que lidar com seus problemas, suas dificuldades, resolver os seus problemas, né? E crianças de 10 anos com 10 anos têm a mesma idade, que é o caso. A criança tem que resolver com a outra criança, né? Se você vai lá e resolve para ela, você não desenvolve as ferramentas para resolver aqueles problemas. Com 11 vai estar lá, com 12 vai estar lá. E aí com 17, às vezes ainda está na tua casa. E com 30, às vezes 40 ainda está na tua casa, totalmente despreparado para a vida. Então o que a gente quer é preparar para lidar com a mídia, né? Lidar com as informações, com as influências, né? Desenvolver essa maturidade. Então por isso que esse acompanhamento, que deve ser feito constantemente, né? E aí quando a gente já respondendo, né, assim, quando a gente fala pai e mãe acompanhar isso constantemente, não é perguntar todo dia o que ele assistiu no Instagram, acho que também é over, assim, né, tipo, você não consegue fazer isso, mas assim, no almoço de domingo, no almoço de sábado, né, em algum momento, e aí, o que você acessou, o que você está acessando, o que você está consumindo, o que você está achando e tal, pegar algo que seja emblemático, né? A gente trouxe recentemente aqui um podcast falando da Copa, que é emblemático, né? Então, assim, cara, como é que você achou? O que você achou? O que você está achando dos comentários disso? Né? E você conseguir, do teu lado, né, também ter uma opinião sólida sobre isso e comunicar isso e ajudar ele a construindo. E aí, quando você percebe que ele está construindo já de uma forma madura isso, já está fazendo as críticas que deve fazer, cara, isso eu não concordo, isso eu não gosto, né? Já falei em outro podcast aqui que é a minha filha do meio, né? Então, quando ela começou a acessar, ela, não, papai, não vou acessar esse youtuber não, porque ele fala muito palavrão, eu não acho legal. Então, assim, beleza, a gente já fica confortável, já é um filtro. Todos os filtros, resolve todos os mundos. Não, mas é um filtro, né? Então, a criança está colocando, o adolescente está colocando um filtro, e você já, poxa, já fica muito, muito mais tranquilo, né? Então, tem isso, né? Tem coisas que gosta, não gosta, porque não gosta. E você vai liberando, sim, aos poucos, né? E talvez com 15 anos já esteja preparado para acessar qualquer coisa, né? Se a gente falar, por exemplo, de sexualidade, que é um dos filtros que o Instagram coloca, né, para menores de 16 anos, né, a educação sexual na BNCC é no 8º ano, né, exatamente por volta de 13 anos. Isso. Então, já está vendo na escola com 13, 14, às vezes até 12 anos, né, sexualidade, vida sexual e tal. Então já está sendo introduzido a teoria disso. Então você precisa falar sobre isso com seu filho e sua filha, né? Sim. Começa a abrir esse tipo de conversa com seu filho e sua filha. Ele não vendo na rede social que você não controla,
mas vendo em casa, quando chegar mais à frente, começar a ver, ele já tem um mínimo de preparo. Lembrando que, assim, a gente não está falando aqui de uma educação divina, né? A gente está falando de uma educação humana, então tem suas falhas. Mas com o mínimo de conversa, com o mínimo de orientação, com o mínimo de base, a gente já fica mais confortável, né, de estar liberando. E uma preocupação, acho que é muito comum entre os pais, é a questão da interação com desconhecidos, né? Nas redes sociais é muito comum alguém te seguir, você não conhece, ainda mais sendo adolescente. E aí, nesse caso, existe um debate que eu acho que até os adolescentes que trazem, que é, você está invadindo a minha privacidade, você está querendo ver com quem eu converso. E aí eu queria entender, até para escutar, né, onde que seria essa linha tênue entre proteção e invasão de privacidade em relação às mensagens mesmo? Esse também é um dos pontos mais relevantes quando a gente fala de rede social. Em relação a isso, a gente tem que ser rigoroso mesmo, tá? Que adicionar pessoas conhecidas. Então você filtra assim, né, uma vez por semana, assim, quem você adicionou essa semana, e o Instagram oferece isso, você consegue ver as pessoas que são adicionadas e tal, né? E aí você conhece da onde? Como é que é isso? Porque de fato, assim, você tem muitos perfis fakes, pessoas com, né, objetivos, obviamente, muitas vezes ruins, né, de se aproveitar sexualmente, financeiramente, e isso não pode ser banalizado, isso tem que ser realmente, né, cuidado. Então, uma das orientações que a gente dá para as mães, assim, só deixe seu filho adicionar pessoas conhecidas, pessoas que você conhece, né? Amiguinho da escola, é mesmo amiguinho da escola, é aquele perfil? Ok. Por quê? Porque ele vai trocar mensagens privadas com essas pessoas que você não consegue acompanhar. Mesmo com a supervisão, não tem. Exatamente. E aí é o limite um pouco da privacidade, que é você controla, né, veta, libera as pessoas que entram naquele mundo digital com seu filho e sua filha, né? E aí, ali dentro, ele vai ter liberdade para fazer isso. Então, por isso você tem que, né, olhar bem essa porta, quem entra, né, quem ficou do lado de fora, orientar bem isso e só permitir que troque mensagens com pessoas, né, conhecidas em relação a isso. Em relação a isso, acho que a gente tem que ser realmente rigoroso, né? A gente tinha muito, antes do mundo digital, né, assim, tipo, não fale com estranhos. Sim. Não fale com estranhos, né? Então, assim, e aí até a escola, né, minha era muito rigorosa com essa orientação, né? Então, você tinha todos os atores falando muito bem assim, não dá uma mão para qualquer pessoa na rua, não fala com qualquer pessoa na rua. E eu lembro pequeno de ter uma educação muito neurotizada em relação a isso, no bom sentido. E é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que no mundo digital, né? Que não fale com qualquer pessoa ali, não acesse qualquer pessoa, não deixe qualquer pessoa, né, entrar no seu mundo para poder te passar a informação, poder conversar com você. É a mesmíssima coisa, só que agora no mundo digital. Então a gente tem que fazer campanhas realmente intensas para que isso não aconteça e olhar o máximo possível, né, permitindo ali somente pessoas conhecidas de confiança. E você acredita que isso impede, de alguma forma, o desenvolvimento da autonomia desses adolescentes? Ou existe um equilíbrio, né? Em relação a isso, não, assim, eu acho que quando o seu filho, né, seu adolescente já, o adolescente está na sua casa, ele já demonstra, ele já conquistou muito a sua confiança, e aí, assim, aqui a gente vai errar, né, a gente vai ver pais e mães errando, porque é do ser humano, né, ou seja, às vezes dando pouca confiança, devido a dar mais, porque são, de repente, né, um pouco mais neuróticos, usar essa palavra, tá? Sim. Exatamente. Ou dando confiança demais quando não deveria. Então aqui, como é que acerta isso na pedra? Né? Como é que você acerta exatamente o grau disso? Não tem como acertar. Então, assim, tá sempre se questionando, conversando com outros pais, outras mães, estudando sobre educação parental, para ver assim, poxa, como é que eu sou como pai e mãe, né? Sou aquele que dou muita confiança, deveria dar menos, ou sou aquele que dou pouca confiança, deveria dar mais? Né? Você sempre vai estar, né, flutuando aqui, né, nessa régua. Acertar a confiança exata que você tem é complicado. Nesse caso, é melhor pecar pelo excesso. Né? Assim, é melhor dar menos confiança e ir liberando aos poucos.
Mas é importante estar liberando, e é importante estar liberando não com o passar da idade. Quando você fizer 16 anos eu deixo isso. Não. Né? Então não é na carteira na certidão de nascimento que a gente conquista isso. É com comportamento. Quando eu tiver a confiança que você faz isso aqui bem, eu vou liberar. Então, e você ficar com essa chave na mão sem nenhum peso na consciência. Essa chave é sua e você tem que dar ela da maneira que for, quando você se sentir confortável para isso. Perfeito. E já que a gente está falando sobre configurações e supervisão nas redes sociais, qual que seria, né, para você o primeiro passo, a primeira configuração para a gente iniciar essa supervisão saudável? Então, essa questão do controle das pessoas que acessam, ela é muito importante, tá? Mas acho que eu mais gosto são de tempo, tá? Eu acho que de uma forma geral, é a minha opinião, né? Assim, posso não, até estatisticamente não ter razão, né? Acho que de uma forma geral as pessoas são mais rigorosas com essa questão de quem acessa, e aí falam muito para os seus filhos sobre isso, não falem com estranhos, olha isso, olha aqui, as pessoas são mais cuidadosas com isso, né? Do que o tempo de televisão, o tempo de tela e o tempo de estar ali, né? Até porque pais e mães, né, têm essa maturidade em relação ao estranho, né? Apesar de a gente ainda sofrer golpes, né? Sim. Sofrem golpes e tal, mas assim, outro dia não, até uns 2 anos atrás, eu mesmo apertei um botão num e-mail e eu falei assim, cara, errei aqui, cara. Isso aqui era um tempo que... e era uma narrativa que me enganou. Enfim, acabou que não tive nenhuma perda financeira, mas assim, eu, uma pessoa inteligente que fala sobre isso, erra, né? Então assim, as pessoas erram, normal você erra. Mas acho que de uma forma geral os adultos erram menos quando falam de acessar pessoas estranhas e tal, né? Cara, em relação aos conteúdos, é ruim, eu vejo também as famílias muito neurotizadas com conteúdos sexuais, né? A gente tem que estar preocupado, tá? Mas assim, isso faz parte da vida, né? Agora, você ficar muito tempo ali de forma alienada, sem perceber, né? E aquilo tomar sua vida, e aquilo se tornar um vício, é algo mais que é mais lento e menos perceptível ao pensamento crítico de pais e mães, de pessoas de uma forma geral. Então, os que eu mais acho essenciais, né, que assim, cara, já começa e faz, é filtro, né? Então, assim, você coloca minutos de acesso ao dia, pega um feedback, né? Você vai começar com 30 minutos no máximo. Você, cara, 30 minutos é muita coisa. Mas será que vai esgotar? Então, aí você bota 30 minutos, e o noturno também, que eu acho que eu vejo muitos pais errando nisso, né? Que é criança, adolescente tem que dormir cedo. É essencial. O sono é algo essencial. Então, desde cedo se acostuma a dormir cedo. E a tela, inclusive, atrapalha, né? Também, né? Então, assim, nós precisamos do sol. Né? A gente não é o super-homem, mas a gente precisa do sol. Né? Então, assim, acorda, o dia iluminou, o sol nasceu, acorda, né? Então, assim, tem que chegar às 7 horas na escola e não consegue. Eu acho que isso é de uma ignorância absurda, né? Então, assim, escolas que colocam aula 7h15 porque as crianças não conseguem chegar às 7 horas. Coloca 8 e 7h30 porque não consegue chegar às 7 horas. Por quê? Porque não acorda. Cara, isso é um absurdo, né? Que diferença faz esses 15 minutos, meia hora? É mais um comportamento de conforto. De conforto, de você ceder. Aí você assim, tem que dormir meia hora, 1 hora antes, né? Então, assim, cara, a criança não pode passar de 10 horas, eu acho que é um absurdo. Tem que dormir, tipo, 9 horas. Tá? Se dormir 9 horas, você pensar, ele vai acordar às 6 da manhã ou 5h30, vai ter dormido 8 horas e meia, 9 horas, e o sono é essencial. E aí, esse é o quê? Isso é hábito. É hábito, né? Assim, crianças menores, por exemplo, a minha de 3 anos, 4 anos, a gente tem que deitar com ela. Cara, dá 8h30, começa a falar, vamos dormir, 9 horas. Então a gente vai, deita com ela, ainda bota a televisão para ela, que não é uma coisa indicada, mas funciona, então ela já entendeu quando a gente ligar a televisão é para dormir. Então a gente bota lá o timer, 10 minutos, desligou, dorme bem, né? Acorda bem disposta, ótimo. Então
funciona, apesar de não ser o script. Legal, né? Mas ok, mas funciona pela corda bem. E aí ela se acostuma a dormir, tipo, 8, 9 horas, né? Assim, tem um programa. Hoje em dia você, vê no dia seguinte de tarde, né? Então, assim, tem um jogo, meu filho gosta muito de jogo. Vê no outro dia de tarde, os jogos, meio de semana, às vezes é absurdo, 10 horas, vai acabar meia-noite. Pode deixar seu filho dormir meia-noite e acordar às 5 horas da manhã. Isso é péssimo para ele, chega na escola mal-humorado, irritadíssimo, lógico, né? Então, assim, tem que dormir bem. E aí, a gente vai fazer um podcast só para falar disso. Então, o controle parental de acesso, assim, também, 8 horas da noite, não pode mais. Depois das 8 horas da noite, não pode mais. É o que a gente indica aqui. Ó. Esses, eu tô começando com eles aqui, né? Você falou, o que você faz primeiro? Porque eu acho que esses são mais... os pais e as mães, de uma forma geral, são mais relapsos com esse controle de horário. E para mim é essencial. E é uma limitação, né? Então, aquela coisa de você colocar um limite é uma limitação que ele tem que lidar. E lidar com limitações é super educativo, né? Então, essa é o mais importante. Mas todas as outras são importantes. Não, perfeito. E no nosso tutorial, o pai vai conseguir ver exatamente o que tem, o que não tem e o que pode usar. E para finalizar, eu queria saber se você tem alguma dica para passar além do nosso tutorial, que vai estar disponível, para que os pais conversem com as crianças sobre as redes sociais nesse sentido. A minha dica hoje vai ser acesse, né, a Central da Família lá do Instagram, olhe filtro por filtro, poxa, não sei o que é isso, né? Então, hoje a gente vai liberar o nosso tutorial aqui, mas você encontra outros tutoriais hoje no YouTube. Hoje você vai no ChatGPT e fala assim, cria um tutorial para mim com fundamentos do podcast do Fábio. Vai fazer. Né? Então o ChatGPT vai te dar de forma muito qualificada isso, né? Qualquer IA vai fazer super qualificado. Então, ingresse nesse tema, né? Estude, olhe e faça alguma coisa sobre isso. Né? Faça alguma coisa sobre isso. Né? Principalmente se seu filho ou sua filha é um Instagram maníaco, né? Assim, tá o tempo todo no TikTok, tá o tempo todo nas redes sociais. Então, assim, você precisa fazer isso, tá? O acesso, a interação, como a Malu falou aqui, a interação nas redes sociais são muito mais perigosas do que os conteúdos no YouTube. Então, a gente é muito... Às vezes eu vejo pai muito cuidadoso na infância, de forma exagerada até, mas chega na adolescência acaba ficando um pouco mais relapso, porque não consegue mais controlar. Porque o filho já tem mais autonomia, já mais diz não, já afronta mais. E aí eu vejo pai e mãe recuando, o que é um erro, né? Então, assim, vai colocando bastante limite desde a infância, criando, né, a sua liderança ali. E na adolescente é a mesma coisa, né? Tem que ter limite, tem que ter autorização, até ele ter maturidade para caminhar com as próprias pernas. E isso a gente vê no pensamento, né? No pensamento crítico em relação a tudo que acessa, né? Então essa acaba sendo uma ótima dica. Tá? Tem um documentário também na Netflix, agora me fugiu um nome, que fala sobre o Google, né? O Google está ficando um pouco para trás hoje em dia, né? Com a IA, né? Quem acessa mais o Google vai direto no cloud, ChatGPT e pesquisa lá direto, né? Mas falando sobre o enviesamento das respostas do Google. E isso existe, né? Então, obviamente, qualquer IA que acessa essa gama imensa de informações também vai ter esse enviesamento. Então, é preciso ter cuidado com isso. Interpretar. Perfeito, Fábio. Muito obrigada pela conversa. Foi uma conversa extremamente atual e importante, né? Porque os nossos jovens estão cada vez mais antenados do que a gente nas redes. Então, é muito importante a gente estar sempre ali acompanhando e saber o quanto a gente pode participar dessa vida nas redes sociais. Queria agradecer você por ter nos escutado até aqui. Lembrando que se você estiver nos assistindo pelo YouTube, já ativa o sininho de notificação para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se estiver nos escutando pelo Deezer e Spotify, segue a gente nas redes para estar sempre por dentro de todas as nossas postagens, tá bom? Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.